Certo. Vamos lá. Então, beleza. Boa, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos aqueles que estiverem assistindo o vídeo, a nossa videoaula, tá bom? Essa videoaula aqui é especial para os alunos do 8º ano, tá bom? Meus alunos do 8º ano do Colégio Santa Terezinha. E na aula de hoje nós vamos estudar porcentagem, tá bom? A porcentagem a gente está aqui na página 19 do livro, página 19 aqui. E então, olha, na aula anterior nós estudamos aqui as operações com números racionais e nessa aula vamos estudar as porcentagens. Vamos começar. Então, aqui no nosso livro, acompanha aí com quem tiver com o livro, você pode acompanhar aí, olha. A expressão porcento faz parte do nosso dia a dia. Nós podemos encontrá-la facilmente em notícias ao ler jornais, revistas ou assistir televisão. Nas compras, em lojas e supermercados, nas aplicações e nos empréstimos em bancos, enfim, em tudo que se relaciona à economia e às finanças encontramos a expressão porcento. É uma expressão muito usada. É um assunto aqui muito importante, né? Como vocês podem ver, muito utilizado no comércio e na economia. Continuando aqui o texto, fala o seguinte: também usamos comumente a expressão para fazer comparações, como você já pode observar em muitos dos gráficos e tabelas estudados anteriormente, né? É muito utilizado esses valores em gráficos, né, para representar gráficos. A expressão porcento, ela vem do latim, né, aqui é a etimologia da palavra percento, e que quer dizer por um cento, que pode ser representada pelo sinal, esse sinal aqui, né, esse é o sinal da porcentagem. Certo. Assim, quando você lê ou escuta uma afirmação como a região norte ocupa uma superfície correspondente a 45% da superfície do Brasil, isso significa que a região norte ela ocupa uma área de 45 km² para cada 100 km² da área ocupada pelo Brasil. Então, a cada 100 km², 45 quadrados correspondem à região norte. Então, que dá o valor de 45% da superfície do Brasil. Então, podemos estabelecer a seguinte relação. Aqui nós temos aqui, turma, os números, as porcentagens, elas são a representação aqui, a gente chama de representação percentual. Aqui está representado na forma percentual, 45%. Só que uma representação desse tipo a gente pode representar também de outras formas. Porcentagem a gente pode representar não só na forma percentual, mas também na forma de razão centesimal, né? Forma de fração. A gente pode representar na forma de número decimal também. Número decimal aqui a representação decimal, certo? Então, quando dizemos que quase 85% da população vive nas áreas urbanas, isso significa que cerca de 85 em cada 100 brasileiros vivem em áreas urbanas, certo? Aqui é a porcentagem, né? Quando nós dizemos que 85% da população vive em áreas urbanas, significa que a cada 100 brasileiros, 85 vivem em áreas urbanas. E, consequentemente, 15% vive em zona rural. Aqui, ó, representação percentual, fração ou razão centesimal, porque tem um 100 aqui embaixo, centesimal, e a representação em números decimais, representação decimal, 0,85. Então, vamos ver aqui, vamos ver alguns exemplos, né? Algumas situações. A primeira, aqui, como escrever 1,1 sobre 2 na forma de taxa percentual? 1,2 é
essa fração é bem simples, né? Vocês sabem que 1,2 é a metade. A metade é o que? É 50%. Então, a gente escreve 1,2, a gente pode escrever 50 sobre 100, que é a mesma coisa de 1,2. Né? A gente multiplicou aqui o numerador por 50 e o denominador por 50. E obteve a fração equivalente. Ó. Então, a gente pode escrever também assim, que na forma decimal 0,5, né? 0,5 é o mesmo que 1 sobre 2, mesmo que 50%, certo? Vamos aqui para outro exemplo. Outro exemplo aqui. Como se escreve a razão 8? 8 sobre 3, né? 3 sobre 8, ou 3 oitavos, na forma de taxa percentual. Nós temos aqui, olha, nós temos que observar que o 8 não é um divisor de 100. Então, vamos escrever a fórmula decimal de 3 sobre 8, o 3 oitavos, né? Dividindo o 3 por 8. Então, quanto é que dá aqui o 3 dividido por 8? 0,375. Então, a forma fração, a forma decimal, 375, 0,375, que é 3 dividido para 8. Aí nós temos a forma de fração centesimal e a forma percentual. Aqui a gente escreve dessa forma, olha, 37,5 sobre 100, certo? É o mesmo que 0,375, certo? 0,375 é igual a 37,5 sobre 100. Aqui nós estamos na forma de razão centesimal. Dividindo 37,5 por 100, nós vamos ter o valor. Nós vamos ter aqui o valor na percentual, né? Representação percentual, 37,5 centésimos. Ó, é o mesmo valor aqui de cima, o mesmo, né? Então, 3 oitavos é igual a 37,5%. Corresponde, né? Corresponde a 37,5%. Outro exemplo aqui, o terceiro. Um desconto de 7 mil sobre um preço de 25 mil reais representa quantos por cento de desconto? Então, se nós temos aqui um valor, nós colocamos aqui a razão, né? Nós temos aqui essa razão de 7 mil por 25. 7 mil por 25 mil é a mesma coisa que 7 por 25. Nós temos dois modos de encontrar essa porcentagem, né? Esse percentual. O primeiro é multiplicando o numerador e o denominador para encontrarmos aqui a razão centesimal, a fração centesimal. Como aqui o 25 é um divisor de 100, então multiplicamos por 4, que dá 100. 7 por 4 dá 28. Então, 28 dividido para 100, 28 dividido para 100 vai dar 0,28, que é a forma decimal, que é o mesmo que 28%. Bom? E o que mais? Aqui nós temos o segundo modo. O segundo modo é dividir, né? 7 dividido por 25, que dá 0,28. Certo? E você representa aqui, aqui na forma decimal, na forma de número decimal, na forma de razão centesimal, 28 por 100, que esse é o segundo modo. Dividindo, primeiro modo, multiplicando numerador e denominador pelo mesmo número, para a gente obter, né, a fração centesimal. E o último exemplo aqui, nós temos em uma partida de basquetebol, de basquete, obtemos o índice de aproveitamento de lances livres de um jogador, calculando a razão percentual entre o número de acertos e o total de lances livres cobrados por esse jogador. Qual o índice de aproveitamento de um jogador que acertou 12 dos 15
dos 15 lances, certo? 12 dos 15 lances livres que cobrou em uma partida. Olha, turma, então nós temos aqui a razão 12 por 15. 12 por 15, você pode dividir 12 dividido por 15, que vai dar 0,8. 0,8 é o mesmo que 0,80, é a mesma coisa. Que 0,80 na forma de fração, é 80 sobre 100, que é igual a 80%. Então, o número de acertos foi de 80%, certo? Se ele acertou 12 dos 15 que ele arremessou. Então, essa é a nossa aula, tá bom? Nossa aula de hoje, de porcentagem. Aí, nós temos aqui a atividade na página 21 para fazer. Aí, temos aqui, eu vou explicar mais um pouco para vocês aqui sobre esse assunto. Vamos colocar aqui, por exemplo, vou colocar este exemplo aqui, ó. Exemplo aqui 10%, aqui 12 sobre 100 e aqui 0,45. Então, essa atividade aqui, turma, proposta aqui, nós temos aqui a representação percentual, a razão ou fração centesimal, né? E a representação decimal, número decimal. Então, vamos escrever nas três formas, né? O número, vamos representar esse número nas três, né? Diferentes tipos aqui de representação. Então, 10%. 10% eu posso representar aqui na forma centesimal, só colocando aqui 10 dividido por 100. 10%. E quanto é que dá essa divisão aqui? 10 dividido por 100 dá 0,1. Então, essa aqui é a forma decimal, número decimal, fração e percentual. Essa outra aqui, a segunda, 12 sobre 100. Olha, 12 sobre 100, eu posso aqui colocar 12 sobre 100 é o quê? É 12 por 12%, é o mesmo que 12%. 12 por 100, 12%. Dividindo 12 por 100, eu vou ter 0,12, certo? E aqui nós temos a representação decimal. A partir dela, vamos escrever a fração e a forma percentual. Ora, 0,45. Eu vou escrever aqui, que é o mesmo que 45 sobre 100. 0,45 é o mesmo que eu dividir 45 por 100. Então, quantos por cento é isso aqui? Quantos por cento? É 45%. É 0,45. 45 sobre 100 é o mesmo que 45%. Então, você pode fazer outras, certo? Com outros números aqui, você pode fazer qualquer valor. Você pode pegar aqui, por exemplo, 0,002, professor. Eu quero saber quantos por cento é 0,02. O 0,02 é o mesmo que eu pegar o 2 e dividir por 100. Então, a mesma coisa aqui, que vai dar aqui, vai dar 2%, certo? 2%. Aqui. Então, a gente pode fazer vários exemplos, tá? E vocês podem procurar outros números aí e colocar aqui embaixo e fazendo as conversões, tá bom? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês a esclarecer mais o assunto, né? Tirar dúvidas. E espero que vocês consigam responder aqui a atividade da página 21 de forma mais tranquila. Então, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais.